Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos para alguns convites e alguns lembretes. Os convites, deixe o seu like, se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito no canal, fortaleça, que eu agradeço, você é sempre muito bem-vindo. Não esqueça de apertar o botãozinho vermelho de inscrever-se. E os lembretes, além, claro, de você deixar curtida no vídeo, tem uns live amanhã pré-jogo, antes da bola rolar entre Boa Vista e Flamengo, válido mais uma rodada do Campeonato Carioca. 7h30, a gente vai começar às 7h30 da noite, a gente começa o nosso pré-jogo. Tá, beleza? Então, combinado? Não se esqueça, like e amanhã nossa live 7h30 pra gente conversar e debater sobre a partida. Agora sim, vamos começar aqui o nosso vídeo, falar um pouco sobre esse Flamengo que terá mudança, como o pessoal já tem observado. O Maurício Souza, ele testou o Gabigol na frente com o Vitinho e com o Michael. O Flamengo treinou desta forma a pedido propriamente do Gabigol, que quis retornar. Então a gente vai ter uma mudança e é diferente sim, tá? Por mais que só vai sair o Muniz ou sai o Pedro e coloca o Gabigol ali, não vai mudar nada? Muda sim, eu vou mostrar aqui pra vocês, porque é um jogador com uma característica diferente. Então a gente vai ver como esse 4-2-3-1, com a variação do 4-3-3, ela muda com o Gabigol mais à frente. Então, como foi treinado nessa preparação do jogo do Flamengo, Hugo Neneca no gol, Mateuzinho na lateral direita, a zaga composta por Bruno Viana, Léo Pereira, na lateral esquerda o René, os dois volantes, Hugo Moura e João Gomes, mais à frente o PP, na esquerda o Michael, na direita o Vitinho. Isso pode mudar, conforme foi na última partida contra o Botafogo, eles mudaram bastante o lado. Michael começou pelo lado esquerdo, depois caía pelo lado direito, voltava pro lado esquerdo, e na frente desta vez o Gabigol. Então a gente vai entender um pouquinho dessa mudança. O Hugo mais uma vez vai tendo oportunidades, vai ganhando minutagem importante pro Hugo, não apenas para ele, o pessoal fala, né, aprender a jogar com os pés. Ninguém vai aprender durante a partida, né? Aprende durante a semana nos treinamentos. Então vai dando rodagem ao jogador. Na lateral direito o Mateuzinho, também importante. O Mateuzinho vai ganhando essa minutagem, vai se firmando, como hoje com reserva do Isla. Bruno Viana vai para sua terceira partida. Bruno Viana que está numa crescente, mostrou bons cartões de visita, o pessoal tem gostado bastante do Bruno Viana. Tem alguns aspectos ainda que deve sim melhorar, mas isso com o ritmo de jogo certamente ele vai conseguir melhorar. Agora seria interessante o Bruno Viana atuando pelo lado esquerdo, né? Porque a gente imagina que terá Rodrigo Caio e Bruno Viana, seria a zaga titular do Flamengo. O Bruno Viana está tendo experiência ganhando minutagem pelo lado direito. E essa diferença de lados faz sim uma perspectiva diferente para o atleta. Seria legal ele poder atuar um pouco pelo lado esquerdo, mas com o Léo Pereira, que é o seu companheiro de defesa, é impossível botar o Léo Pereira do lado direito, né? Então vai seguindo o Léo Pereira pelo lado esquerdo e o René, que fez uma boa partida contra o Botafogo, salvou um gol, vai ganhando minutagem. Também seria interessante se pudesse colocar o Ramon, né, que seja no segundo tempo, para dar minutagem para essa rapaziada. Se o Ramon não ganhar minutagem nesse Campeonato Carioca contra o Boa Vista, vai ganhar com quem? Né? Então a gente sabe que seria importante. O René a gente já sabe o que esperar do René, já sabe o que ele entrega, já sabe quais são suas potências defensivas, ofensivas. Seria legal botar o Ramon, nem que seja no segundo tempo, para rodar um pouco mais o garoto. O meio-campo com o Hugo Moura e o João Gomes aí tem sido uma grata surpresa do Flamengo, né? Esses dois volantes, os garotos, cada um com seu estilo, são bem diferentes, ocupam faixas diferentes no campo e tem um bom retorno técnico e um bom retorno tático para o Flamengo. Mais à frente o PP, aí sim, esse eu acho que está abaixo. Inclusive eu vou mostrar para vocês uma perspectiva para o Flamengo utilizar o Muniz e utilizar o Gabigol. Claro que vai sair o PP. Pelo lado esquerdo o Michael, dá minutagem para o Michael, vai ganhando confiança, vai errando, vai acertando. Campeonato Carioca, é pré-temporada. E assim como o Vitinho pelo lado direito. O Vitinho é aquele muito irregular, né? Até contra o Botafogo tem momentos que ele tá muito intenso. Aí ele já cai um pouquinho, já entra naquela inércia e aí retorna. Vai lá, Campeonato Carioca, Boa Vista. E assim vai retornar o Gabigol, que não tem nada que comprovar a ninguém, não tem nada que provar a ninguém. Falando sobre o conjunto taticamente, por que faz diferença o Gabigol? Porque o Gabigol não é um homem de referência. Por mais que o Gabigol esteja na função de centroavante e nessa composição do 4-3-3, ele é o homem mais à frente, mas ele não é um homem de referência. Então, para o Gabigol potencializar as suas valências, ele cai entre os dois zagueiros sozinho, como por exemplo, fica o Pedro ou fica o Muniz, que já tem essa característica, para ele já é um dificultador. Porque a gente imagina o Michael pelo lado, o Vitinho pelo outro, e o Flamengo com essas ações de atacar muito pelos corredores para cruzar para o Gabigol, não é o jogo dele. O Gabigol já é aquele, em aspas, segundo atacante, que também faz uma função de centroavante quando necessário, quando for mais necessário, né, emergencialmente, também joga pelos lados, explorando um pouco mais o corredor, mas propriamente ele fixo já não é tanto a dele. Então eu já imagino que o Flamengo vai ter um pouco de dificuldade, principalmente o Gabigol, individualmente, porque a gente sabe, né? Ele fica lá esperando bola alçada na área e é tanta dele. Ele é um cara que circula, que ele é um cara que já flutua um pouco mais, mas logicamente que há outras opções. Entre elas, tirar o PP e coloca o Muniz com o Gabigol, até mesmo para testar o Muniz com um outro atacante, com o Gabigol. A gente não sabe durante a temporada o que será necessário e já faz, né, meio que uma emulação do que seria o Gabigol com um outro centroavante. A gente tem falado tanto de Pedro e Gabigol juntos. O Flamengo ficaria na formação do 4-2-2-2 ou do 4-1-3-2, com o Michael por um lado, o Vitinho por outro, os dois jogadores mais por dentro. Isso daria mais liberdade
para o Gabigol se movimentar, para ele é mais confortável, e para o Muniz ou para o Pedro, e aqui a gente traz o exemplo do Muniz, não muda tanto a dinâmica. Ele continua sendo um homem de referência, ele continua trabalhando como um pivô. A gente observa bem a diferença, né, do Rodrigo Muniz, do Pedro, para o Gabigol. O Gabigol é um jogador de movimentação, de circulação. Apesar do Pedro e do Muniz também saberem fazer isso, eles já são jogadores completamente diferentes. São jogadores que trabalham de costas, trabalham como homem de retenção. Como eu até brinco, eu fico falando que o Muniz é o brocadorzinho, né? Ele é um mini brocador mesmo, né? Aquele centroavante, é aquele camisa 9. Já é uma lógica completamente diferente da do Gabigol. Então eles poderiam sim jogar juntos, até poderia ser um teste, nada melhor do que uma pré-temporada como esse Campeonato Carioca enfrentar o Boa Vista para colocar Muniz e Gabigol, e a gente vê como ficaria, né, a lógica desses dois jogadores atuando juntos. Que seria na prática essa formação, né, um 4-1-3-2 com o Gabigol, podendo flutuar por trás do Muniz, dando circulação. Ele gosta de trabalhar também na intermediária para não ficar propriamente fixo. Eu repito, como eu falei anteriormente, a gente observa que nesse time do Maurício de Souza, as ações ofensivas elas são prioritariamente buscados pelos lados. E muitas das vezes, com a ultrapassagem do Michel pelo lado esquerdo, do Vitinho, com a ultrapassagem do Mateuzinho, principalmente pelo lado direito, uma vez que o René ele já fica um pouco mais, já é um pouco mais burocrático na fase ofensiva, o Flamengo tenta criar pelos lados para alçar essa bola. Eu já acredito que para o Gabigol haverá um desconforto, sim, porque não é tanto a dele, não é tanto dessa característica. Então, podendo colocar o Muniz como esse homem de referência e o Gabigol flutuando mais, tirando o PP, que a gente já falou bastante sobre o PP, que nessa função, dessa organização de atacar bastante pelos lados, ele fica meio que em aspas, meio que sem função, meio que em aspas assistindo, né, o circuito do Flamengo nessa colaboração mais à frente. Então tiraria o PP, colocaria o Gabigol e trabalharia com os dois jogadores à frente. Importante fazer esse teste. Então é isso, pessoal, vamos observar qual será essa sensibilidade, quanto o Maurício Souza, junto com o apoio, obviamente, do chefe, que é o Rogério Ceni, vai querer experimentar um Flamengo com dois atacantes ou apenas com o Gabigol e tal. Pedro, Muniz e o Gabigol, completamente diferente. Vamos observar, o Flamengo poderia usar e testar algumas variações táticas, porque não, com todo respeito ao Boa Vista, a partida será em Bacaxá, mas nada melhor do que um Campeonato Carioca para acertar, para errar, tentar se readequar, se reafirmar, por que não? Ideias e convicções também fazem parte e a gente sabe como é que é esse processo. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Mais uma vez, agradecer a vocês pela companhia. Deixem um like, se inscrevam no canal, se cuidem. E amanhã, 7h30, a gente tem encontro marcado, que é a nossa live pré-jogo Boa Vista e Flamengo. Um forte abraço a todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.